Bom, pessoal, eu vou conversar com vocês um pouquinho só a respeito de órgãos linfóides, tá? Eu quero que vocês fixem alguns poucos conceitos. Primeiro, que os órgãos linfóides, eles podem ser agrupados em dois tipos, primários e secundários. Primários estão chamados principais ou centrais, e os secundários também chamados de periféricos. E eles são agrupados nesses dois grupos por conta da função dos órgãos. Os órgãos que são chamados de primários ou centrais, eles são órgãos que têm a função, a maturação de linfócitos. Vocês lembram que da última aula que eu falei para vocês, os linfócitos B, eles sofrem maturação na própria medula óssea ou às vezes em placas de Peyer do intestino delgado ou nas aves na bolsa de Fabrícios. Então esses órgãos são órgãos em que fazem a maturação. Eles não fazem outra coisa, eles não fazem resposta imunológica, eles fazem só o processo de maturação. Maturação, que eu me refiro, é o evento em que os linfócitos, as células, começam a adquirir receptores, moléculas que as tornam funcionais, tá? Então, órgãos centrais incluem o timo em todas as espécies, porque é o local onde ocorre a maturação dos linfócitos T. A bolsa de Fabrícios, que faz a maturação dos linfócitos B nas aves, a medula óssea na maioria dos mamíferos e as placas de Peyer em alguns ruminantes, tá? Suínos também, equinos, cães e pessoas. Os órgãos linfóides secundários ou periféricos são órgãos em que ocorre, são locais, tá? Ou órgãos em que se desenvolve a resposta imunológica. Então, quando ocorre a invasão por agentes estranhos, como patógenos, moléculas estranhas, contendo antígenos estranhos, essa resposta ela não se dá em qualquer lugar, ela se dá preferencialmente nos órgãos secundários ou periféricos. Então, onde que se dá a resposta imune? Nos linfonodos, no baço, em tecidos linfóides que às vezes não estão tão anatomicamente bem organizados, mas eles ficam mais dispersos nas mucosas, por exemplo, e aí eles chamam de tecido linfóide associado a mucosas. Assim também a gente tem tecido linfóide associado ao trato respiratório, temos agregados linfóides, temos tecidos linfóides dispersos em outros tecidos também, tá? Então, aqui vocês enxergam, por exemplo, uma ilustração dos vasos linfáticos e todo o sistema linfático e pequenos agrupamentos de tecido linfóide, que são linfonodos, espalhados estrategicamente de modo a contemplar todo o organismo, nesse caso aqui um cão. Essa foto aqui é uma foto de uma bolsa de Fabrícios, ou bolsa de Fabrícios, se alguns preferirem, tá? E então, para mostrar que esse órgão, que é um órgão onde acontece maturação de linfócitos B, ele tem esse formato de saco, assim, invaginado, e ele fica bem próximo da cloaca nas aves, tá? Aqui também, por curiosidade, temos alguns órgãos linfóides secundários bem conhecidos da gente, que são as adenoides, que ficam aqui, ó, internamente no final do canal nasal, e as amígdalas, né, que são tecidos linfóides que ficam bem no início do trato respiratório superior. Então, são locais de grande resposta imunológica aos antígenos que são inalados, que são introduzidos pelo ar. Aqui nessa ilustração da localização do timo, então ele fica bem no início do tórax, próximo ao coração, tá? E o timo, uma curiosidade, é um órgão linfóide que ele vai encolhendo após o nascimento, ele vai encolhendo de forma que no adulto fica só um resquíciozinho de timo. Lembram, o timo é o órgão onde ocorre maturação dos linfócitos T, não ocorre resposta imune no timo. O timo aqui está sendo mostrado para vocês num bovino. E aqui quando o animal ele é bem jovem, ele é bem grande. Aqui tem uma foto do timo, e aqui na nossa região, na região da fronteira, na região do Uruguai, aqui ele é muito apreciado como uma iguaria para
para fazer um aperitivo antes do churrasco. E aí é conhecido por morreja, tá? É muito apreciado na culinária. O timo, nessa ilustração esquemática aqui, ó, vocês podem observar que no timo chegam linfócitos, pré-linfócitos eu vou chamar, que são linfócitos que vêm da medula óssea ainda sem receptores, sem capacidade de reconhecimento de antígenos estranhos. Esses linfócitos chegam até o timo e aí eles vão sofrer a maturação. E a gente consegue enxergar na região cortical muitas células dendríticas e macrófagos, que são células que apresentam antígeno para os linfócitos T. Durante esse momento dessas apresentações de antígenos próprios do timo e do organismo em geral, muitos linfócitos aqui vão acabar reconhecendo esses antígenos apresentados e nesse momento eles sofrem apoptose. Então, esse processo é o que a gente chama de seleção, seleção de linfócitos T aqui. Isso acontece no timo também. E sai então do timo linfócitos maduros, com receptores capazes de reconhecer antígenos estranhos e com incapacidade de reconhecer antígenos próprios. Essa representação da medula óssea é bem legal, porque aqui mostra que a medula óssea ela dá origem a todas as células do sistema imunológico. Essas células aqui a gente consegue detectar no sangue, né? Então, desde glóbulos vermelhos, plaquetas, até os leucócitos. E essa produção, ela chama hematopoiese, eritropoiese. Essas células, elas são produzidas na medula óssea que a gente chama de vermelha, que fica presente em alguns ossos, como externo, costelas, ossos ilíacos, principalmente na vida adulta. E no adulto também na extremidade dos ossos longos. Então é onde existe essa medula óssea chamada de vermelha. Com o passar do tempo, com a idade, a medula óssea vermelha ela vai sendo substituída pela medula óssea amarela. Então, essa medula óssea amarela é o que a gente chama de tutano dos ossos. Na medula óssea amarela não há células-tronco capazes de fazer produção de células. Os linfonodos, não vou entrar em detalhes também a respeito anatômico com vocês, porque vocês já estudaram na anatomia, na histologia, tá? Os linfonodos, eles recebem irrigação tanto sanguínea quanto linfática. E eles têm regiões dentro desses linfonodos que são ricos em linfócitos B e linfócitos T. E são nesses locais, então, que são trazidos os antígenos via sangue ou linfa e se desenvolve a resposta imunológica. Quando está se desenvolvendo a resposta imunológica, se formam proliferações, agregados contendo proliferações de linfócitos, que a gente chama de centro germinativo. O baço é um órgão linfóide também bem conhecido. O baço, ele é um órgão linfóide que faz não só a resposta imunológica, um órgão que consegue fazer a resposta imunológica, mas também faz o armazenamento em grande quantidade de hemácias e por isso também tem essa coloração aqui bem avermelhada, né? O baço tem uma curiosidade que vocês devem saber, que o baço não possui vasos linfáticos, então vasos linfáticos nem aferentes e nem eferentes, ele só possui irrigação sanguínea, então ele só consegue responder a patógenos ou agentes estranhos que são levados até ele via sangue e não linfa, obviamente. Tá? Então ali também no baço tem regiões que são ricas em linfócitos, que formam o que a gente chama de polpa branca, tá? E são locais então que em resposta podem desenvolver proliferações de linfócitos. E para finalizar, gente, eu quero lembrar vocês que aqui bem resumidamente, né, dependendo do tipo de local em que ocorra a exposição aos patógenos, que são os agentes estranhos que contêm os antígenos reconhecíveis, dependendo do local, vai se dar, dependendo do local de penetração, então vai se dar o transporte para os tecidos linfóides. Então, por exemplo, aqui é o que eu trago 3 exemplos. Se
os invasores eles penetrarem pela pele, então geralmente nesse caso ele vai atingir, os micro-organismos vão ser capturados por células dendríticas, tá? Ou por macrófagos, e aí vão migrar até vasos linfáticos, pode ser que seja também vasos sanguíneos. Se atingirem, se alcançarem vasos linfáticos, então eles vão ser direcionados para linfonodos. E lá nos linfonodos é que ocorre a apresentação desses antígenos para os linfócitos T e vai se dar a resposta imunológica, que vocês vão ver mais adiante. Isso pode acontecer tanto pela pele, pelo trato gastrointestinal ou respiratório. Só que se esses antígenos aqui, ao invés de eles serem conduzidos via células ou via livre para os vasos linfáticos, eles vão estar, se eles forem associados a células ou líquidos, mas chegarem nos vasos sanguíneos, esses antígenos eles são conduzidos então pela circulação sanguínea até o baço. Então, como eles são transportados para o baço, lá no baço vai ocorrer a apresentação de antígenos para os linfócitos T e iniciar-se então a se desenvolver a resposta imunoespecífica. Tá? Isso assim de uma forma bem resumida. Tá? Isso era que vocês acham que vocês devem saber a respeito dos órgãos. Então, até a próxima. E na próxima aula, então, a gente fica esclarecendo as dúvidas e comentando, discutindo a respeito desse assunto com vocês, tá bem? Tchau, tchau.